Olá, meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem? Aqui é o Matheus, do canal Trabalhadores. A reflexão de hoje é sobre um ponto crucial do desenvolvimento do trabalho espiritualista, universalista no Brasil, neste século, nesses dias atuais. Aconteceu algumas coisas que atrasaram o desenvolvimento do trabalho, que deveria estar mais desenvolvido do que já está. Nós vamos trabalhar essas coisas atualmente, mas em nós. Nós vamos trabalhar em nós hoje essas coisas. Todo mundo gosta muito de alguma pessoa. Eu sou fã daquele cantor. Eu sou fã daquele jogador de futebol. Eu sou fã daquele político que foi presidente e mudou muita coisa assim assado. Cada um tem esse pensamento, não tem? Vocês já repararam que a sociedade humana é educada para ser fã de alguém, para respeitar de maneira exagerada, para amar apaixonadamente alguém que se encontra realizando algum tipo de trabalho. Por exemplo, vamos iniciar no campo das religiões. A religião católica, que já foi a minha religião, porque eu nasci nesse berço, no berço católico, os fiéis desta religião católica romana têm no Papa a pessoa principal. E abaixo do Papa também tem aqueles outros trabalhadores, que são os padres, os bispos, os cardeais, que os fiéis também respeitam. Então, para muita gente, foi surpresa quando na religião espírita surgiram livros mostrando a situação de um papa no plano espiritual. E não era boa. Porque a maioria das pessoas da religião espírita também vieram do berço de outras religiões, que pode ter sido da católica. Então, a hora que viu que falava de um papa naquele livro, e não foi qualquer um que escreveu esse livro, foi o Chico Xavier, que é um médium de muita confiança, porque só deixou exemplos de verdade, de amor, de humildade. O trabalho, a fama que o trabalho do Chico Xavier conquistou, não o subiu a cabeça. Ele sempre teve a consciência de que ele era um representante de outras pessoas do plano espiritual. Ele se falava um carteiro, não é verdade? Então tudo bem, vamos lá. Que livro é esse que a gente está falando, Matheus? Olha, gente, nesse livro do Chico Xavier, ele chama
este Papa reencarnado de Gregório. Aí já vai a dica aí, beleza? Depois a gente aprofunda isso aí, porque a gente não vai ficar focado apenas nisso, tá? Igualmente, gente, tem aquelas pessoas em outro país que amam o sistema político daquele país, que não conseguem entender outro sistema político. E a gente vê que o país está sofrendo por causa daquele tipo de sistema político. Está sofrendo sanções econômicas, embates políticos variados. Por exemplo, Cuba, que é a política socialista. A própria Rússia, também com a política socialista. Então, são ideologias que, no cume dessas ideologias, tem algumas personalidades. Por exemplo, vai falar mal do Fidel Castro lá em Cuba, para você ver se você não apanha. Vai falar mal do Lenin lá na Rússia, para você ver o que acontece com você. E através dos documentários, a gente vê o que essas pessoas fizeram. Mas parece que esses documentários não são bem divulgados nessas nações, né? Tudo bem. Então observe que uma nação inteira foi conduzida pelas mãos de poucos a idolatrar essas personagens que nós citamos. Agora, quando fala de religião, não é só uma nação, porque a religião praticamente se expandiu, né, para várias nações. Muitas religiões se expandiram. E o catolicismo é uma dessas, né? Então, quando fala do Papa, não é só aqui no Brasil, não é só no México, não é só na Itália, mas praticamente no mundo inteiro, né? Que mexe com os pensamentos e com as emoções de muitas pessoas. E vocês já perceberam que no termo dos esportes, perdão, nos esportes, a gente foi treinado pela mídia para amar exageradamente certas pessoas que foram ícones em determinados clubes de futebol, ou de vôlei, ou de basquete. Fala mal do Pelé. O Pelé também se tornou uma marca, né? Não é mais um aspecto que... Não é mais um aspecto que implica apenas aos torcedores do Santos Futebol, mas virou um aspecto mundial. Falou em qualidade de futebol, falou em Pelé. Quer dizer que mesmo o esporte, sem estar ligado à religião, conseguiu fazer com que as pessoas dirigissem os seus pensamentos e as suas emoções para uma pessoa na área do futebol, chamada Pelé. E lá na Argentina, alguns são Pelé, mas com certeza a maioria é Maradona. Porque o Maradona também desenvolveu um trabalho maravilhoso, mas a mídia também conseguiu fazer com
com que a paixão por esta personalidade fosse desenvolvida no coração e no pensamento dos cidadãos argentinos. De forma que a idolatria ao Maradona existe na Argentina, assim como a idolatria ao Pelé existe aqui no Brasil e em outros locais do mundo. Então observe que as pessoas estão sendo treinadas desde muitos milênios. Milênios, porque isso é uma coisa muito antiga. A necessitarem de ícones. E esses ícones acabam se tornando semideuses. Sim, há milênios atrás, o imperador de Roma, que Roma é a Itália, né? Através de Roma, era uma potência mundial que dominava o mundo naquela época, o mundo antigo. Assim como nós vemos hoje que os Estados Unidos são uma potência mundial, Roma era até superior que aos Estados Unidos, porque dominava fisicamente outros países e outras religiões. Aliás, e outras regiões. E a figura do imperador era imposta como um deus. Assim como o faraó egípcio, a sua figura era imposta aos cidadãos do Egito como um deus. Precisava se curvar perante aquela pessoa, não apenas como uma pessoa respeitável que estava administrando os bens dos cidadãos, mas como um Deus. Então, esse trabalho psicológico de criar deuses nas mentes das pessoas é muito antigo, é muito antigo. E se a gente remontar ainda a história, a gente ainda vai mais para trás ainda. Mas vamos deixar isso para outra hora, né? De forma, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos observar que todos nós fomos educados numa sociedade que nos impõe o conhecimento sobre certas pessoas, sobre as ações de certas pessoas e, ao mesmo tempo, um tipo de admiração exagerada que, para a maioria, se torna uma veneração a essas pessoas. Na área do esporte, na área da política, na área da religião, em todas as áreas. Quem é muito ligado aí à culinária, com certeza no campo gourmet tem um nome em mente, que aquele é o seu ícone, ou ídolo. Programas de televisão que se chamam ídolo, porque já impõe as pessoas terem um ídolo humano. Isso tudo, gente, se você prestar atenção com um pouco mais de profundidade, você vai conseguir associar isso ao que já se tentava ensinar no campo religioso, na Bíblia, há muitos anos, há muitos milênios.
a não idolatria. A idolatria sobre essas pessoas acaba por fazer com que a nossa mente fique fraca, enfraquecida e não se sinta capaz de se tornar uma alma, uma personalidade tão grande quanto a esses ídolos. Esses ídolos é bem certo que servem de exemplos bons para muitas pessoas que estão aí no campo da pobreza, né, que passam por dificuldades e têm o sonho de ser um esportista. Sim, serve de exemplo, sim. Mas acontece que no campo das religiões, a idolatria a essas pessoas, inclusive, gente, no campo da política, em qualquer campo, a idolatria a essas pessoas é mais prejudicial do que nós podemos imaginar. É muito prejudicial. E se você vê o desenvolvimento que uma das religiões, que é o Espiritismo, conseguiu colocar na mente das pessoas, é a não idolatria. Por isso que se você observar bem, não existe uma pessoa encarnada que é o ponto convergente do poder dentro da religião espírita, como se fosse o Papa do Espiritismo. Mesmo assim, como a maioria dos cidadãos espíritas partiram de outras religiões, ainda trazem consigo esse ímpeto de idolatrar alguém. E quando se estabelece uma personalidade que merece o nosso respeito, como por exemplo a do Chico Xavier, o nosso ímpeto instintivo, o nosso instinto que foi educado há milênios a idolatrar alguém, já logo queremos transformar o Chico em uma pessoa que ele não era. Queremos que o Chico seja Kardec, apesar de que o Chico sempre afirmou: eu não sou Kardec. E o Chico trabalhava para o Espiritismo trabalha para a verdade. Não existe lógica, não existe razão, não existe moral em mentir por humildade. Não. Se o Chico fosse realmente Allan Kardec, ele o falaria. Assim como ele disse de outras personalidades que ele já fora, menos Allan Kardec. Dessa forma, meus colegas, nós observamos que grandes personalidades no campo da filosofia, do pensamento espírita e também do comportamento, da exemplificação, como o Divaldo, como outros oradores que estão famosos, já têm a sua cota de fãs. Não tem? Tem a sua cota de fãs.
Assim como espíritos que trabalharam para o desenvolvimento do espiritismo, personalidades como Bezerra de Menezes, também tem a sua cota de fãs, a sua cota de ídolos, pessoas que os idolatram. Não é isso? Essa é a palavra mais correta. A sua cota de idolatria. E a idolatria, apesar de ser explicada que não é viável. Olha, só para você ter uma noção, desde a época de Moisés, a idolatria é trabalhada, é ensinada que não é certa. Por exemplo, o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outro ídolo, não terás ídolo de barro, imagem talhada ou esculpida. Eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou o único. Esse é o primeiro mandamento. Então, observe que há milênios a espiritualidade vem trabalhando para tirar esse senso de idolatria das pessoas. Então, quando no desenvolvimento do trabalho universalista atual, as pessoas acabam começando a idolatrar algum desses trabalhadores que têm o papel de fazer a divulgação da filosofia universalista, das informações espirituais, do incentivo ao amor, o incentivo ao bem, o incentivo a espiritualizar-se, o incentivo a educar-se, a ilustrar-se através do estudo. E se as pessoas começam a idolatrar estes trabalhadores da divulgação espiritualista universal, tudo começa a regredir. Tudo que já foi caminhado há quase 3.000 anos poderia voltar ao tempo de Moisés, onde as pessoas idolatravam outras pessoas. Então, observe qual é o valor que você está dando aos ícones das religiões, ou dos esportes, ou da política. Porque esse canal que nós estamos é um canal espiritualista, universalista. Então eu devo falar da moral, dos ensinamentos espirituais, e a base desses ensinamentos que nós temos é Jesus. Então quando um ícone da política, por exemplo, incentiva o armamento, afirmando que era para sua defesa, vai aflorar várias discussões para as pessoas. Mas em se falando em espiritualidade, em cristandade, universalidade, o armamento não é o aconselhado. Porque, na verdade, Jesus indica: guarde a sua arma, não se arme. Essa é a indicação de Jesus. Quando um de seus apóstolos, que era Pedro, sacou da arma, Jesus lhe disse: não faça isso para me defender.
Embainha a sua espada, Pedro. Quer dizer que para trabalhar com espiritualidade, com verdade, com evolução, é não à violência, não ao armamento. E se um ícone, para alguns, indica o armamento, com certeza é totalmente contra os ensinamentos espirituais. É um atraso de vida. Mas muitos vão contestar essa argumentação minha. Você tem o resto da sua vida para você pensar nisso, meu irmão. Vamos lá, vamos falar de outra coisa. Vamos achar outro exemplo. Quando uma pessoa que é considerada um ícone, como um papa, por exemplo, ensina uma coisa errada, aquele ensinamento deve ser seguido. E agora muita gente vai falar assim para mim, mas como você pode falar que o Papa ensina coisa errada? Quantos papas já tiveram ao longo dos milênios? E que a gente não viu o que eles falaram? E que seus ensinamentos estão perdidos nos escritos antigos? E que o que era certo em uma geração passada não é mais certo numa geração atual. Isso é certo. Isso é certo que o que era ensinado não era certo. É difícil para aquelas pessoas que seguem a idolatria ao Papa colocarem a sua inteligência para contestar aquele ensinamento errado que foi dado. De memória agora, quanto ao Papa Francisco, eu não tenho nada para falar com ele, porque eu gosto muito aí do Bergoglio, né? Eu esqueci o nome dele, mas é uma excelente pessoa, gosto muito dele. Mas tem esse exemplo, entendeu? Tem esse exemplo. Quando uma pessoa é um ídolo, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele é um ídolo de muitas pessoas. Mas acontece que se você for pesquisar aqui na internet, ele está vendendo o jogo do Tigrinho. É um joguinho inofensivo, que vale dinheiro, é um jogo apostado. Então quer dizer que por aí observa-se que já é alguma coisa mais séria. E quantas pessoas têm o vício? E o vício do jogo, e perderam muito dinheiro, importantíssimo para suas vidas e de suas famílias, nesse jogo do tigrinho que o Neymar incentiva, assim como outros astros, tanto do esporte como da televisão. O Ratinho, por exemplo, incentiva esse jogo do tigrinho também. E o Ratinho é um apresentador famosíssimo. O que eles ganham com isso? Eles ganham a comissão. Todo mundo que gasta alguma coisa, eles recebem a comissão. Então, só que eles não entendem, não têm esse entendimento. Pelo jeito, não tem esse entendimento espiritual de que estão desgraçando a vida de muitas pessoas viciadas. Isso está recaindo sobre eles como um karma para o futuro. E muitas pessoas jogam esses jogos porque, eu jogo isso porque eu gosto do Ratinho, o Ratinho está falando para jogar. Eu jogo esse jogo porque o Neymar está falando para jogar.
Infelizmente é assim. E não são só os dois, né, gente? São dezenas e dezenas de pessoas famosas em várias áreas falando para você jogar esse jogo. Assim como as propagandas da mídia, a mídia paga pessoas famosas, né, pessoas consagradas, para realizar a divulgação de outros produtos. E você vai e começa a usar aqueles produtos porque outras pessoas que são seus ídolos mandaram você usar. Aí você vai e usa. Eu não uso porque mandaram usar não, mas eu estou usando porque todo mundo usa. Aí todo mundo usa, não é porque o Neymar, ou a fulana, ou a ciclana, ou a Gisele Bündchen mandou você usar esse produto. Mas é porque todo mundo está usando. Como que você sabe que todo mundo está usando? Se a mídia não divulgar. Você só sabe a notícia que a mídia divulga. Porque você vai na prateleira de um supermercado ou no aplicativo do seu celular, você não vai ver quantas pessoas estão comprando aquele produto. Você vai ver apenas as informações que a mídia traz. Então, preste atenção, meus irmãos. Tudo que a gente conhece são informações trazidas pela mídia. As melhores informações para o nosso conhecimento espiritual não são trazidas pela mídia, mas pelos livros psicografados que falam de temas importantes. Tudo que os palestrantes universalistas ou espiritistas falam são extraídas dos livros ou de suas experiências espirituais. Agora, atualmente, no século XXI, há poucos anos atrás, se iniciou um trabalho em uma rede social, que é o YouTube, de divulgação de vídeos, falando sobre o universalismo. E esse trabalho de divulgação de vídeos que se iniciou em um canal que é a Casa Plataforma de Oração, é de Deus, é de Jesus. Algumas coisas começaram a ocorrer, foram preciso dar renovação. E o que começou a ocorrer? Começou a ocorrer a idolatria a alguns expoentes e a algum palestrante da Casa Plataforma de Oração. E essa idolatria é completamente contrário a todos os ensinamentos que a espiritualidade vem tentando colocar desde a época de Moisés. Desde a época de Akenaton, que Moisés deu continuidade ao trabalho de Akenaton, que é a crença, que é a gente voltar os nossos corações, os nossos pensamentos a uma só fonte criadora, a uma só fonte mantenedora de todos os espíritos, que muitos chamam de Deus. E não começar a pedir para os santos, como foi
desenvolvido em outras religiões. Então essa santificação de algumas pessoas de outras religiões começou a acontecer lá dentro da casa plataforma também. Tá? Quando começou a acontecer lá dentro da casa plataforma. E foi isso que atrapalhou o desenvolvimento do trabalho lá. Tá? Então, quando a gente fala assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, que não deu certo lá. Não, em primeiro lugar, eu tenho que ver qual que é a minha parte de culpa. Qual que é a minha parte nisso aí. Porque todos nós somos responsáveis perante Deus sobre as coisas que nós temos participação, de bom ou de ruim na terra. Qual é a minha parte de idolatria com o fulano lá na casa plataforma de oração? Tudo que aquele fulano fala, eu acredito. É desse jeito. E tudo que ele não fala, eu tenho condições de entender tudo que ele não falou, mas que podia ter falado? As palavras que deixou de utilizar e outras que colocou no lugar? Para continuar sendo entendido do jeito que ele queria? Eu tenho condições de entender essas palavras. Todos nós temos condições de entender as pessoas. Porque o que as pessoas falam, elas têm que ser capazes de praticar. Se elas não forem capazes de praticar, quer dizer que tem alguma coisa errada. E o ensinamento principal do universalismo, meus amigos, o universalismo é respeito, é união e fraternidade. Agora, se eu não tenho respeito, união, fraternidade, humildade, amor, falta alguma coisa aí para eu estar praticando os ensinamentos cristãos. O universalismo é cristão, meus amigos. Só que não é apenas uma religião. Assim como o espiritismo não é apenas uma religião. Mas à medida que você está idolatrando certa pessoa, amando com uma paixão exagerada o trabalho de certa pessoa, você não consegue analisar até que ponto aquela pessoa está certa ou está errada em suas ações. Principalmente se essas ações não são divulgadas. O importante é que nós, em humanidade, consigamos separar o que é o objeto da nossa idolatria. O objeto da nossa idolatria é a luz, é Deus. É a evolução. Deus representando a evolução.
evolução. Porque Deus representando castigo, Deus representando penas, isso aí, amar a Deus, esse Deus é uma idolatria. A gente tem que ter amor ao aprendizado, porque existe um ponto além do qual não tem retorno. Esse ponto é o conhecimento. A partir do conhecimento que você adquire, você é uma nova pessoa. Uma pessoa muito mais forte, mais capacitada, mais evoluída, mais iluminada. Agora, sem conhecimento, sem capacitação, sem iluminação, sem luz interior, sem amor próprio e, por conseguinte, sem expansão de amor para outros. Devemos praticar a nossa espiritualização. Espiritualização é trabalho constante, é prática constante. Não é idolatria a ninguém, nem mesmo a Deus. Nem mesmo a Deus. Então, meus amigos, um grande abraço para todos.